eu sou da Bahia, vocês já notaram provavelmente pelo sotaque, né? Na Bahia, palestra é conversa. Então, aqui a ideia é que a palestra seja uma conversa. Eu preciso de 4 voluntários ou voluntárias. Então, o exercício é muito fácil. Olhe de cima a cadeira. Descreva a forma que você está vendo. Estou vendo um espaço alto, 2 braços e um outro na horizontal. Você olhe daqui para lá e descreva. Eu consigo ver a base, os 2 braços e também o espaço alto. Bom, eu consigo ver as 4 rodinhas, a outra não estou vendo. Um espaço mais alto, a base. Uma coisa a gente já pode concordar. Cada um está vendo uma coisa diferente. Eu agradeço a participação de vocês, aplausos, a coragem de todo mundo. Isso é uma demonstração muito simples para levantar a questão de que problematizar qualquer objeto de conhecimento implica uma consideração das múltiplas possibilidades de apreensão desse objeto de conhecimento. Isso vale para a produção do conhecimento em geral. Mas, no caso do processo educativo, nós temos uma transformação a fazer, que é o objeto de conhecimento para um objeto de aprendizagem. Bom, o bloco 2. Esse é um afresco que está na Capela Sistina. Foi feita por um pintor renascentista muito conhecido, muito celebrado, que é o Rafael Sanzio. Diz Platão para este senhor aqui ao lado, mais jovem, que é Aristóteles. E Platão diz: depois da criação, o mundo não muda. E o mundo existe para todo sempre. Não diz que não muda. Você tem razão, ele. A gente deve produzir ciência para conhecer, para conservar a doutrina, a doxa. E podemos imitar as coisas do mundo. É o que ele chama de mimesis, que não é nem ciência nem doutrina. Os artistas, os da poiesis, estão fora da polis. A República expulsa os artistas. A resposta de Aristóteles: amado mestre, me perdoe, mas discordo. Nada do que foi criado pode durar eternamente. Aí propõe formular uma teoria dos saberes. O saber racional, é episteme, o saber técnico, a tecne, o saber prático, a frônesis, e a sabedoria, a sófia, ou sofia. Sem desprezar o saber criativo dos artistas jamais. É uma brincadeira que eu fiz para colocar em quadrinhos o que é a questão fundamental que até hoje é elemento da discussão, que são diferentes formas de saber. A mudança fundamental que Descartes traz é a possibilidade de qualquer pessoa ser capaz de produzir conhecimento. Basta seguir o que ele, Descartes, definiu e criou como regra. E o que é o método? Que aí se chama de método cartesiano. São 4 pequenas regras. Aí está. A primeira é duvidar e só acreditar com demonstração, com comprovação, com o que ele chama de evidência. A segunda regra é que cada problema deve ser dividido nas suas partes, nos seus fragmentos. A terceira regra é que esse conhecimento deve se organizar do simples ao complexo. E a quarta regra é a que a gente deve inventariar explicações de um modo que
não fique nada de fora. Agora, o elemento que mais nos interessa nessa epistemologia cartesiana é a ideia de disciplinaridade. O conhecimento ele é fragmentado para solucionar problemas, a regra 2 de Descartes. Só que essa fragmentação ela pode ser de tal forma que os sujeitos se encarregam de pedaços do problema. E aí, isso constitui uma forma de pensar o conhecimento como pedaços do conhecimento que podem ter convivência, mas não necessariamente comunicação. E aí, a ideia de disciplinaridade se acrescenta o tema da multiplicação das disciplinas. Então, por exemplo, a universidade é uma coisa que Nilson fala sempre, a universidade é multidisciplinar. Tem departamentos de praticamente todos os campos de ciência. A outra formulação é a metadisciplinaridade, quer dizer, uma disciplina articula outras. Aí, por exemplo, a matemática é uma disciplina que articula as ciências ditas exatas ou ciências da natureza. Aí vem o que se chama de interdisciplinaridade, que é essa articulação, integração, até num formato que hierarquiza, de alguma maneira, mas produz alguma síntese. A transdisciplinaridade não é uma nova disciplina, mas o que nos interessa é a transdisciplinaridade como formação. Processos de ensino-aprendizagem que articulam campos disciplinares distintos. E isso, na literatura e educação, tem se usado a expressão transversalidade, que é o objeto do próximo bloco. Nessa conversa, eu me considero que eu não sou nem mediador, nem debatedor, nada, mas sou provocador. A minha provocação é a seguinte: eu não concordo, eu não acompanho quando as pessoas pegam o Descartes e depois dizem que a disciplinaridade que resultou foi negativa. Desculpem, não. O Descartes foi um avanço tremendo e a disciplinaridade que resultou em seguida foi fundamental. Eu estou para descobrir uma descoberta científica que não tenha sido feita por alguém altamente especializado. Então, eu não sei, eu disse para vocês, eu não estou aqui querendo dizer que eu estou convicto, mas eu acho que o problema não é tanto de ficar querendo inventar uma engenharia da transdisciplinaridade, mas que existe sim um problema no ensino, e aí comecei até a pensar e rever a minha vida escolar, o meu ensino médio, quando eu fiz, visualizando o seguinte, que se eu fosse fazer uma proposta neste momento, a minha proposta não seria de inventar nada de interdisciplinar e transdisciplinar, mas, ao contrário, chamar atenção para a necessidade de valorização da formação filosófica e que ela tinha que começar pela formação dos próprios professores. Ou seja, imagino uma escola em que a função do professor de filosofia, ou dos professores de filosofia, não é só ir dar aquelas aulas que eles dão, compartimentadas, né, junto com as outras, como se fosse a mesma coisa, mas, ao contrário, meio que obrigar o próprio corpo docente a fazer a filosofia da ciência que ele ensina. E eu não acho que a questão seja muito aprender filosofia. É essa capacidade que, em princípio, só esse campo do conhecimento tem, de estabelecer essas interligações todas, de religar os conhecimentos, que, por força do que eu acabei de dizer, foram sendo cada vez mais especializados. Eu termino dizendo o seguinte: eu não gosto dessa palavra fragmentação. E agora é para dar um exemplo prático, eu não vou entrar em discussões de nomenclatura aqui. Mas quando você fala fragmentação do conhecimento, você está supondo que teve alguma coisa que foi fragmentada. Você está mais ou menos supondo que em algum momento houve um conhecimento total. Eu gosto dessa tensão que está apresentada aqui entre alguém que problematiza
o trans, a fragmentação, e alguém que diz que besteira, nunca houve o todo, não houve fragmentação. Então, primeira coisa, o conhecimento se produz a partir da tensão de visões diferentes. E eu gosto que essa mesa tenha essa tensão. Possivelmente a descoberta da hélice dupla da vida, se eu não tivesse havido físicos, químicos e biólogos trabalhando juntos, não teria sido. Então, às vezes, não é um especialista, mas uma porção de especialistas, cada um com a sua profundidade. Só para dar um contra-exemplo que eu acho importante. Mesmo num campo aí bem especializado. Pois é. Porque o grande desafio da trans, nós tivemos até, aproveito para dizer para vocês, existe isso em vídeo aqui do IEA, uma conversa nós tivemos sobre a grande questão das duas culturas, humanidades e ciência. Se você não me der um exemplo, porque eu dei, ciência do sistema Terra, que está surgindo, começou nos anos 80 e tal, ela junta humanidades e o que chamam de ciências naturais, né, ou ciências. Eu proponho que a gente rapidamente avance no bloco 3 e ainda vamos ter alguns minutos para uma retomada. Encontrei que essa palavra é forte, é muito usada na área da educação, é também muito usada na psiquiatria. É uma teorização sobre esse problema que nós buscamos demonstrar de modo quase evidencial aqui para vocês. E a classificação, mais ou menos, está aqui, é uma classificação muito simplista, certamente, pedagogias programadas, convencionais, aprendizagem por conteúdos e aprendizagem por competências são formas onde a transversalidade é aplicada, mas não quase que especificamente. Já aprendizagem por problemas e aprendizagem por projetos, a intenção de aplicação da transversalidade é imediata, né? Como concretizar essa transversalidade? Aí eu tentei dar uma certa organização com esse olhar externo. Essas estratégias, elas trabalham necessariamente com coletivos docentes, de maneira análoga ao que a discussão que começamos, quer dizer, problemas complexos na ciência são resolvidos por abordagens múltiplas que podem envolver equipes. Se você tem uma escola em que tem um professor para cada matéria, e esse professor nunca se encontra com o professor de outra matéria, e que eles não olham para os processos de um modo articulado, a escola é multidisciplinar, mas não é interdisciplinar e não chega nem perto da ideia de trans. A outra coisa é que, além dos coletivos docentes, as concretizações de transversalidade possível exigem estratégias de mobilização. O outro tema nessa concretização é um planejamento, não se pode improvisar. O trabalho em equipe, claro, ele tem que ter abertura, tem que ter amplitude, tem que ter liberdade, mas ele não pode ser improvisado, porque a criação vai além do planejamento. E a cogestão do trabalho pedagógico nessa perspectiva. A gente precisa de ter mais espaços experimentais, quer dizer, fazendo coisas que não estão sendo feitas. E isso é contracorrente nas instituições, porque os espaços convencionais suplantam a oferta de espaços experimentais. Eu fui reitor, pessoal, já foi mencionado aqui, da Federal da Bahia, e depois fui reitor da Federal do Sul da Bahia. Os alunos nessa instituição não entram direto nos cursos profissionais, entram sem escolher o curso. Primeiro entra na universidade. Depois dessa formação inicial, que é uma área básica de ingresso, escolhe licenciaturas. Nesse caso, com uma divisão mais ampla de áreas, que são aquelas que já são confirmadas na norma.
as licenciaturas em linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática, computação, ciências da natureza, ciências humanas, e uma que não está nas normas, que é artes e suas tecnologias. Isso é um primeiro ciclo, é uma licenciatura plena, só que em área. Para a especialização, pode existir um segundo ciclo, que são habilitações específicas. E o terceiro ciclo, residência pedagógica e mestrados profissionais. Essa estrutura se articula com a universidade como um todo. Quer dizer, não é só formação docente, da formação docente, os sujeitos podem passar por opção, mas também por, nesse caso, competição, por espaços, para os cursos de formação profissional. Minha impressão é de que a gente enfrenta, em todas as experiências que tentam implantar coisas originais, inovadoras, no sentido da Inter, da Trans, o que for, esbarra muito nesse problema de que as pessoas precisam ter uma profissão e é assim que elas vão se inserir no mercado de trabalho. Então, se não for isso, se for para a carreira de pesquisador universitário, é o inverso.